E olha aí, né, pessoal? O Lula acabou de sancionar uma lei que prevê o refinanciamento de dívidas do FIES, né? Olha que coisa maravilhosa. Para quem caloteou o FIES, toda a benevolência do Estado. Agora, para você que paga o FIES em dia, você que é otário de pagar o FIES em dia, nada, não tem absolutamente nada, apenas um aperto de mão. Muito bem, não fez mais do que a sua obrigação, né? Olha que situação, como nós vivemos realmente num país que privilegia o calote, né? Parabeniza o calote, recompensa quem não paga as suas contas em dia. Quem é adimplente, quem mantém as coisas no prazo, pagando certinho, coloca tudo dentro do seu orçamento, esse aí não tem qualquer tipo de benefício. E é claro que tem um motivo político por trás dessa história aqui, que é bastante evidente, mas vale a pena a gente comentar também. E além de comentar, vamos ver o Lula anunciando isso aqui num vídeo totalmente ensaiadinho, uma coisa ridícula dele, com o Camilo Santana aí, que acho que é o ministro da educação do governo dele. Não sei, a gente vai ver aqui o videozinho do Lula passando vergonha com o seu ministro, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos ver o vídeo do Lula primeiro aqui, ele vai falar de algumas coisas, a gente não vai ver tudo, tá? Só o comecinho aqui é suficiente. Mas vamos ver então, depois eu faço os meus comentários. O ministro da Educação, o companheiro Camilo, que veio me dar uma novidade extraordinária. Explica para os nossos estudantes brasileiros qual é a novidade que você está me dando agora sobre o FIES. Então, olha só, como é uma novidade, como se o Lula já não soubesse o que é, como se a coisa não estivesse totalmente ensaiadinha aí, né? Uma coisa ridícula, e vamos ver aqui a cara, inclusive, né, de constrangimento do ministro do Lula nessa história aqui, né? Vamos seguindo com um videozinho patético do Lula. Aliás, isso aqui foi postado no Twitter do próprio Lula, estou olhando direto na fonte aqui, né? Então, olha só. Presidente, o senhor está sancionando hoje umas mudanças na lei do FIES que garante o refinanciamento, o refis das dívidas de alunos ou formados do FIES, né? São 1.200.000 pessoas, jovens. 1.200.000 estão inadimplentes? Ele fala, nossa, o quê? 1.200.000? Esse é o número? Nossa, eu não sabia, né? E depois ele pergunta aqui, olha. É verdade que isso chega a 54 bilhões de reais? Isso. Então aqui, o vídeo vai continuar por mais 2 minutos, a gente não vai ver o vídeo na íntegra, até porque ninguém merece esse papo de 2 cachaceiros aqui, 2 bêbados, discutindo sobre isso aí, fingindo que é um negócio que acabou de chegar e o Lula vai sancionar, até porque imagina só que irresponsabilidade, né? Sancionar uma lei sem saber do teor dessa lei. Mas então aqui, basicamente, o que foi sancionado pelo Lula foi uma proposta aqui, né, um projeto de lei que passou pelo debate no plenário e tudo mais aí, prevendo e estabelecendo regras para o refinanciamento de dívidas para alunos financiados pelo FIES, né, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Você sabe muito bem o que é aquela questão da armadilha da dívida estudantil que está se alastrando por todo lado. Nos Estados Unidos temos alunos aí que acabaram de se formar no ensino superior que carregam para sua vida toda uma dívida de mais de $100 mil, por exemplo, que em valores em reais daria meio milhão de reais. Isso aí, né, pela cotação atual. Ou seja, uma dívida que em muitos casos simplesmente não pode ser paga, né? E aqui no Brasil a coisa não é muito diferente para a realidade da maior parte das pessoas. Então, uma vez que essa dívida é muito grande, isso por si só já causa um nível de inadimplemento aí, uma vez que essa dívida não é muito boa, porque ela é alicerçada, né? Qual que é a ideia por trás de um financiamento estudantil? É você gastar dinheiro com um ensino superior, com uma graduação, melhorando o seu currículo, para dali a um tempo você ter um retorno financeiro suficiente para pagar esse investimento que você fez no primeiro momento. Essa é a ideia por trás do FIES, inclusive é por isso que ele tem ali uma moratória, né? Tem uma carência para começar a pagar de alguns meses, acho que 2 anos na maior parte dos casos, 1 ano e meio,
o que garantiria, em tese, a capacidade do aluno recém-formado ingressar no mercado de trabalho na sua área de formação e ter um ganho financeiro suficiente para quitar os seus débitos, né? No fantástico mundo da imaginação, isso aí funciona que é uma beleza. Na prática, o que nós estamos vendo com cada vez mais frequência são pessoas se comprometendo financeiramente com o financiamento de um curso superior e depois não conseguindo pagar isso, seja porque não conseguiram sequer entrar no mercado de trabalho ou então porque a colocação que elas conseguiram não é suficiente para pagar o débito que elas têm. E é claro que além de tudo isso, além da dívida ser grande, além dessa questão da remuneração futura não ser das mais sustentáveis, existe também o fato de que o Brasil é naturalmente um país de caloteiros, né? Temos um povo que é conhecido por não gostar muito de pagar dívidas. Aliás, se você for pesquisar a quantidade de vezes que perguntas são feitas no Google, certamente você vai se surpreender com a quantidade de vezes que as pessoas perguntam a respeito de dívidas com mais de 5 anos, né? Se depois de 5 anos de um débito com a pessoa com o nome sujo, o nome dela fica limpo depois desse prazo. Ou seja, as pessoas não têm compromisso com pagar dívidas aqui no Brasil. O resultado desse cenário, então, é que, conforme o Lula disse ali, surpreso com os números, né, mais de 1.200.000 brasileiros estão inadimplentes com o seu FIES. O saldo devedor, então, é de 54 bilhões de reais, uma montanha enorme de dinheiro. Então, esse projeto aqui, sancionado pelo Lula, esse projeto de lei que agora virou lei de fato, prevê um desconto de até 100% nos juros e multas dos pagamentos pendentes e mais do que isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Então, esse refinanciamento pode ser feito com contratos que foram firmados até o fim de 2017. Imagino que os contratos depois disso ainda não começaram a ser pagos, né? E que tenham débitos vencidos e não pagos até 30 de junho de 2023. De lá para cá, isso não vai ser contemplado mais, né? E aí, esse projeto prevê, então, essa lei agora, né? Que estudantes que tenham débitos atrasados em até 90 dias terão um desconto de até 100% nos juros, mais até 12% no valor principal da dívida, caso o pagamento seja feito à vista, né? Então, essa dívida pode também ser paga em até 150 parcelas. Em muitos casos, isso aqui é mais do que o próprio financiamento, né? Tem muitos financiamentos que não tem isso aqui tudo de parcelas, com 100% de desconto também no valor dos juros, mas sem o abate no valor principal. Então a pessoa pode optar aí por parcelar tudo em até 150 vezes ou por pagar tudo à vista com o desconto total dos juros e 12% no abatimento do valor total da dívida, ou seja, a pessoa vai ter um valor zerado dos juros e ainda vai amortizar parte da dívida não paga, inclusive, né? Então aqui, conforme o próprio Camilo Santana, que é o cara que aparece no vídeo aí, o ministro da Educação, ele disse que o aluno que ainda esteja no curso ou que já se formou e está devendo, poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. O cara fala muito bem, né? O cara realmente tem uma oratória muito boa, sabe concatenar bem as frases. Realmente um ministro da Educação muito qualificado para o cargo, né? Já estudantes aí que estão inscritos em programas do Cadastro Único do governo, né? Pessoal que recebe Bolsa Família e outros benefícios aí, ou que tenham recebido auxílio emergencial até 2021, terão desconto de até 99% em débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, caso o pagamento seja feito à vista, né? Ou seja, entendo que estamos falando aqui de amortização do valor da dívida mesmo, não apenas dos juros. Agora, no caso de estudantes com débitos vencidos em até 360 dias e que não estejam inscritos no Cadastro Único nem no Auxílio Brasil em 2021, o desconto vai ser de até 77% no valor do montante total da dívida, se ela for paga integralmente aí, né? Então, fica aqui mais uma vez uma menção a como esse governo, principalmente o governo Lula, é mestre em recompensar os inadimplentes, os caloteiros. É claro que isso foi feito durante o governo Bolsonaro também, né? Tem a desculpa lá que foi coisa da pandemia e tudo mais, mas a verdade é que em ambos os cenários estamos vendo o governo, o Estado brasileiro, perdoando dívidas em muitos casos aqui e passando a mão na cabeça de devedores. Quanto àqueles que pagam as dívidas no prazo, os adimplentes,
eles não têm qualquer tipo de redução de moratória do seu valor, ou então aqui de um prazo maior para quitar a dívida, abatimento no montante, né, no valor ali total, amortização dos valores, nada disso. O cara que está pagando no prazo essa dívida simplesmente se ferra nessa história. É um incentivo completamente perverso. Não vale a pena aqui no Brasil você pagar a dívida em dia, pelo menos a dívida do FIES, porque você não tem qualquer benefício. Já se você calotear isso, você vai ter todos os benefícios do mundo. Aí pensa só, né? O cara que se formou, fez o FIES, se formou, correu atrás, conseguiu uma colocação na área dele, tá ganhando um salário, aperta ali as contas no final do mês para conseguir pagar o FIES em dia, tá lá certinho pagando tudo no prazo. Esse cara, obviamente, primeiro, ele não vai ter esse benefício dessa lei, e ele, obviamente, não está inscrito no cadastro único, porque ele não pode, ele tem renda própria, realmente não dá para ele dispor desses benefícios. Agora, o cara que terminou a faculdade, que não correu atrás, não está pagando nada, e não trabalha, não faz nada, está inscrito nos programas do governo, esse cara vai ter praticamente a dívida toda dele paga e quitada pelo Estado brasileiro. Me diga se isso não é um benefício dos mais perversos, né? E a explicação, a grande explicação para isso, para essa história, é justamente o fato de que temos 1.200.000 contratos do FIES inadimplentes. Quantos contratos você acha que estão em dia? Qual o percentual do total aí de contratos firmados que estão pagando certinho no prazo? É claro que aqui o número de inadimplentes é muito maior. Então, o que é mais vantajoso politicamente para o governo? Dar benefícios para quem está em atraso ou para quem paga em dia? É claro que é para dar benefícios para os caloteiros, porque realmente é muito mais voto que eles vão ganhar nessa história, e isso é o que importa realmente para eles no final das contas. Não é desenvolver na população uma mentalidade do pagamento, de honrar os compromissos, nada disso. É você ter mais capital político, ganhar mais capital político por meio de políticas aí totalmente populistas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.